Boa noite, meus irmãos. Nós vamos refletir nessa noite, rapidamente, livro do profeta Amós, capítulo 3. Amós, capítulo 3, a partir do versículo 2. Livro do profeta Amós, capítulo 3, a partir do versículo 2. De todas as famílias da terra, somente a vós outros escolhi. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Rugirá o leão no bosque sem que tenha presa? Levantará o leãozinho no covil a sua voz, se nada tiver apanhado? Cairá no laço a ave em terra, se não houver armadilha para ela? Levantar-se-á o laço da terra sem que tenha apanhado alguma coisa? Tocar-se-á a trombeta na cidade, sem que o povo estremeça? Sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Amém. Texto até o versículo 8. Texto pouco estudado por nós, diga-se de passagem, mas eu acredito que conhecido dos irmãos, e que nós precisamos tirar lições para as nossas vidas nessa noite. Nós sabemos, irmãos, que os profetas do Antigo Testamento, eles tinham missões muito específicas para o seu ministério. Eles recebiam um chamado diretamente do próprio Deus para levar uma palavra ao povo de Deus, para levar um recado de Deus ao seu povo. Nesse tempo, o povo não tinha igreja como nós temos hoje. Eles não tinham o Espírito Santo habitando na igreja como nós temos hoje, a partir do livro de Atos, dos Apóstolos. Então, Deus ele falava com o seu povo através dos profetas. É claro que já existia o culto a Deus, que foi estabelecido lá no Êxodo. Quando Deus tira aquele povo ali do Egito, Deus estabelece o seu culto, estabelece os sacrifícios, estabelece o sacerdócio com os sacerdotes, fazendo sacrifícios pelo pecado do povo. Nós conhecemos a história. Só que tudo isso se perdeu ao longo do tempo. O povo sempre descumpria aquilo que Deus tinha estabelecido. Deus queria um culto, mas queria principalmente obediência. Não só o culto prestado, como ele tinha determinado, mas Deus queria e quer obediência. E quando esse povo distancia de Deus e começa, eles continuaram fazendo os cultos, só que de forma paganizada. Tudo aquilo que Deus tinha estabelecido de forma santa, o povo tinha corrompido. Eles estavam fazendo de qualquer jeito, estavam fazendo mal feito. Então Deus ele começou a levantar os seus profetas para trazer um recado específico ao povo. E quase sempre eram palavras duras, eram palavras fortes. E nessa noite nós vamos analisar um pequeno trecho do recado que Deus mandou a Amós, o profeta Amós, levar ao povo dele. Esse profeta, ele morava no reino de Judá. Ele morava na parte dividida de Israel. Ele morava em Judá e foi convocado por Deus para levar uma palavra no outro reino, na segunda parte de Israel, que era chamada de Israel. O reino foi dividido, uma parte ficou chamada Judá, outra parte continuou com o nome de Israel.
Então esse homem morava em Judá, foi designado para levar um recado até o povo ali em Israel. E é interessante que, se nós olharmos o contexto histórico e político daquele povo naquele momento, eles não viviam um momento ruim. O povo, eles viviam um momento próspero, porque era um povo muito forte na guerra. Nesse momento da história, se o seu povo tinha um grande exército, um exército forte, e você conseguia se defender bem e atacar o inimigo com força, ser vitorioso em batalhas, você criava com isso uma prosperidade. Porque a ideia das batalhas nesse tempo era para se furtar, era para se roubar as riquezas. Não era nem tanto pela terra em si, mas era pelas riquezas daquela outra nação. Então, se atacava uma nação, usurpava para si as suas riquezas, e isso trazia uma certa abundância. Então, esse reino é gerenciado aqui pelo Jeroboão II, que era o rei de Israel nessa época. Ele era um reino próspero. Só que tinha alguns males. Com a prosperidade, com aquela invasão daquele povo, daquele exército, em outras regiões, em outros países, tudo que tinha lá vinha junto. E vinham junto os seus deuses e as suas religiões pagãs. Eles matavam todos os homens, todos os guerreiros, mas traziam para si as mulheres e as crianças. Então toda a adoração, todo o paganismo que existia nas outras nações, o povo de Israel estava incorporando para si. Era uma prosperidade. O povo não estava ruim em termos financeiros, em termos de alimentação, e nessa época também, mesmo que você tivesse muito ouro, mas se você não tivesse mantimentos, aquele reino ele perecia, ele caía nas mãos do inimigo. Não estava ruim pelo olhar humano, mas Deus não se agradava. Então Deus levanta um homem que cuidava de gados. Ele era um pastor. E segundo ele mesmo diz aqui, ele era um pastor e ele também tinha um segundo emprego, vamos dizer assim, que ele cuidava de figos, plantações de figos naquela época. Amós não tinha uma vida ruim. Amós era um pastor-chefe, ele tinha outros pastores ao seu comando, e ele tinha um trabalho, uma função, uma propriedade grande, uma função, vamos dizer que tranquila. Ele trabalhava sem tanto esforço, assim. Ele não era um trabalhador braçal como os demais. E, com certeza, ele não era inculto, né? Ele não era iletrado de tudo, tanto que foi ele mesmo que escreveu esse livro. Deus chama esse homem para trazer uma mensagem ao seu povo que vivia uma prosperidade, mas não era a prosperidade que Deus queria. E isso já traz para nós, irmãos, uma reflexão, um alerta. Nós vivemos hoje um evangelho que prega prosperidade. Nós vivemos em um mundo, em uma sociedade que, se, como o irmão Valmir disse pela manhã no comentário, que se o cristão, se o crente não for próspero, se ele não for bem de vida, tem alguma coisa errada. Ele não está fazendo direito. O crente não pode sofrer. Essa é a ideia que se tem hoje. O crente não pode passar perrengue, seja financeira. Não tem um crente doente e não cura nunca. É uma coisa errada. Não. Estamos no mundo e nós estamos suscetíveis a tudo que acontece no mundo. Nossa consciência que é diferente. A nossa esperança que não está aqui é diferente. Mas nós sofremos tudo que o mundo sofre. E esse povo, eles tinham, ao seu olhar, poxa vida, Deus, não tem problema nenhum. Nós estamos bem, nós temos um exército forte, nós temos mantimentos, está tudo bem. Não. Eles tinham problemas, alguns aqui falam que eles tinham problemas sociais. Quando você traz pessoas de outros países, de outros reinos, para dentro do seu reino, você tem um conflito social. Por exemplo, existem países da Europa que os brasileiros não conseguem se adaptar muito bem. Por quê? Eu quero viver como brasileiro na Europa. São sociedades diferentes.
São culturas diferentes. Você tem que se adaptar no meio que você está. Eu não posso forçar. Eu não posso, por exemplo, nos países árabes hoje, as roupas que nós utilizamos aqui no Brasil, nós não podemos, pela lei árabe, não podemos andar nos países árabes, muito menos as mulheres, da forma que se veste no Brasil. Homens também não. São choques de cultura. Existiam muitos problemas sociais no reino de Israel, por conta daquela mistura, por culpa do próprio povo que estava acontecendo. E principalmente um culto paganizado. Quando você traz uma cultura diferente para dentro da sua, você bagunça a religião. Você bagunça a cultura religiosa. Você traz uma pluralidade para dentro de onde não precisa. Nós não precisamos ter imagens pelas paredes. Nós não precisamos inventar moda. É o que está na palavra de Deus, o que Ele determinou. Só isso que nós precisamos para cultuar. Então, Deus ele traz uma palavra para esse homem. E é interessante que no capítulo 1 de Amós, ele traz várias profecias sobre vários povos. Ele fala de Damasco, ele fala da Filístia, ele fala de Tiro, e tudo isso o povo de Israel ouvia e falava: isso aí, Senhor, está certo, isso aí, nós concordamos, isso aí, eles são ruins, condena eles, o castigo do Senhor para eles é merecido. Só que chega no finalzinho do capítulo 2, o castigo vem para eles também. O castigo, a palavra dura de Deus também é dita a eles. Fala: por 3 transgressões de Israel e por 4 não suscitarei o castigo. Está no versículo 6 do capítulo 2. Porque os juízes vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Né? O tamanho da corrupção que estava no meio do povo de Deus. Não parece diferente do nosso dias. Aquilo que se chama de justiça são os donos da injustiça. São completamente parciais. A justiça hoje que nós vemos no mundo é uma justiça que já tem um lado escolhido. Ela não faz justiça. Ela não coloca os argumentos na mesa e julga tecnicamente o que está certo e quem está errado. Não. A justiça ela já tem o seu lado escolhido. O povo de Israel estava vivendo isso. Qualquer coisinha, qualquer mimo, comprava o juiz. Qualquer coisinha. E aqui ele está dando exemplos qualquer. É claro que eles eram comprados por grandes quantias, ouro, prata, coisas preciosas. Ele fala no versículo 7, suspiram pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres, pervertem o caminho dos mansos, um homem e seu pai coabitam com a mesma jovem, e assim profanam o meu santo nome. Complicações também nos relacionamentos. Aqui está dizendo que um pai e o filho tinham uma mesma mulher, dormiam com uma mesma mulher. Olha o nível de corrupção que tinha chegado o povo de Deus. E para eles estava tudo bem. Para eles não tinha nada de anormal. Versículo 8: se deitam ao pé de qualquer altar sobre as roupas empenhadas, e na casa do seu Deus, com D minúsculo, bebem vinho, os que foram multados. Eles estavam adorando a deuses pagãos. O povo de Deus gastando tempo adorando outros deuses. Então, o Deus Todo-Poderoso, Criador, ele levanta Amós para trazer uma palavra dura para esse povo. E aí chega no texto que nós lemos, versículo 2 do capítulo 3. De todas as famílias da terra, somente a vós vos escolhi. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Esse povo sempre achou que eles eram mais privilegiados do que todos os outros.
porque Deus nos tinha escolhido, Deus teria mais carinho e menos punição. Deus teria mais prazer em acariciá-los do que em punir, do que em corrigir. Mas uma coisa que nós aprendemos ao longo da nossa vida é que o bom pai é aquele que corrige. O bom pai é aquele que dá carinho, dá amor, mas que em momentos de correção faz e faz bem feito. Esse é o verdadeiro pai. E Deus, ele prova isso, ele mostra isso ao longo de toda a história de Israel. O filho rebelde, mas que nunca ficou sem amor, que nunca ficou abandonado, que nunca ficou sem carinho do pai. Mas o pai sempre buscando corrigir. E não pode ser da boca para fora. O pai, no momento em que se deve corrigir, não pode abrir mão. Não pode abrir mão. E é claro que às vezes a mãe ela é mais amorosa em determinados momentos, mas no momento do pai corrigir, o pai teve que corrigir. A mãe resolve depois. E Deus, ele fala, olha, vocês têm uma responsabilidade muito maior do que os outros. Porque vocês são os escolhidos. Os outros não são meus filhos. E aí, nós paramos para pensar e é isso mesmo. Se tem uma turma de menino brincando ali, e um deles é meu filho, eu tenho responsabilidade só sobre ele. Sobre os demais, não. E eu tenho dupla responsabilidade porque ele é meu filho. Deus está dizendo isso ao povo. Olha, por vocês serem meus filhos, eu vou cobrar de vocês muito mais do que dos outros. Vocês têm mais motivos para me obedecer do que os demais. Vocês são privilegiados, sim. Mas isso não quer dizer que vocês vão ficar sem punição. Honrar o devido e do jeito certo. É interessante que esse povo ele nunca quis entender a sua verdadeira posição. Sempre se achando melhores, mas nunca entendeu que um filho deve obediência ao pai. Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo. Aí a palavra que Deus manda Amós falar ao povo agora começa a fazer algumas perguntas retóricas. As famosas perguntas sem resposta. E essa primeira pergunta, Deus está falando do próprio relacionamento do povo com Ele. Andarão dois juntos se não tiver acordo? Quem do povo conseguiria responder essa pergunta para Deus? Quem do povo, depois de ter ouvido tudo o que Amós tinha dito, conseguiria chegar para Amós e falar, olha Amós, essa palavra está errada. Nós estamos em acordo com Deus, sim. Ó Amós, esse juízo não é para nós, não. Nós estamos corretos. O nosso culto é correto. As nossas famílias estão certas. A nossa sociedade é uma sociedade limpa, não é uma sociedade paganizada. Quem poderia dizer isso? Deus estava falando do seu próprio povo. Deus está falando, olha, eu não tenho como andar com vocês, porque nós não temos acordo. Eu não tenho como andar com vocês, porque vocês descumprem a lei. Vocês não ouvem os profetas. Olha toda a história do povo de Israel até nesse momento, tudo que eles já tinham passado. E eles não tinham ainda entendido que Deus queria andar com eles. Mas que Deus queria obediência. Se Deus perguntasse para nós, se essa palavra fosse para nós hoje, a igreja, em 2023, qual seria a nossa resposta? Será que nós estamos de acordo com Deus, de acordo com o que Deus quer? E estamos andando com Ele de fato? Ou existe algo
Existe algum ídolo na nossa vida? Existe ainda alguma coisa que precisa ser retirado para que esse acordo com Deus e nós volte a ser realidade da nossa vida? Essa palavra é para nós. Essa palavra não foi só para aquele povo naquela época. Essa palavra também é para nós. Separados, sem acordo com Deus, desobedientes e idólatras. Versículo 4: rugirá o leão no bosque, sem que tenha presa. Levantará o leãozinho no covil, a sua voz, se nada tiver apanhado. Deus, ele começa a falar com o povo: olha, meus filhos, tudo tem uma razão. Tudo tem um porquê. Tudo tem um motivo de ser. Se a natureza age assim, se o leão ruge no bosque, é porque ele está à espreita de uma presa. Aquele leãozinho que está no covil, rosnando, e alguns estudiosos falam que esse evento aqui é quando a leoa, que é a caça, ela leva uma caça para o ninho, para o covil, para alimentar os seus filhotes. Você ouve o rosnado dos filhotes mastigando, mordendo, comendo ali aquele alimento, aquela caça que a leoa caçou e levou aos filhotes ali no covil. Então, você ouve só aquele barulho só nesse momento. Tudo tem um porquê. E quando Deus ele fala que virá o cativeiro, que virá o juízo, que vocês vão pagar pelo mal que vocês estão fazendo, quando ele fala ao povo, fala: isso tem um motivo de ser. Não é à toa, não. Porque vocês são desobedientes. Porque vocês não me escutam. Porque todo o julgamento de vocês, os juízes, são comprados, são corruptos. O vosso culto, o culto que vocês prestam a mim, não serve para nada, está tudo padronizado. Como estamos nós, irmãos? Como estamos nós? Vivendo a nossa vida, será que estamos deixando as coisas acontecerem? Às vezes, quando nós recebemos o resultado de algo, recebemos uma notícia triste, ou acontece algo na nossa vida, nós ficamos sem entender o porquê. Mas se nós puxarmos na nossa mente, foi algo que fizemos, ou que deixamos de fazer. E Deus está tratando conosco. Deus, ele repreende, ele trata, ele cobra de quem é filho. Às vezes, nós somos cobrados, somos castigados. Essa palavra é meio forte, mas é isso que significa. Nós somos castigados por Deus, às vezes sem saber, sem entender. Mas tudo tem uma razão de ser. Tudo tem um motivo de ser. E mais uma vez, as perguntas sem resposta. Aquilo que Deus fala deixa o povo sem argumento. E o que nós mais buscamos hoje encontrar é resposta. É dar desculpa. É não, porque não pode, porque eu não posso, porque eu não tenho tempo. Por quê? E por quê? E por quê? Nós temos argumento para tudo. Mas Deus, ele na sua cobrança ao povo, ele deixou o povo sem condições de responder. Versículo 5: cairá a ave no laço em terra, se não houver armadilha para ela. Levantar-se-á o laço da terra sem que tenha apanhado alguma coisa. A ave não será apanhada se não houver armadilha. Todo efeito tem uma causa. E aí, uma coisa que faz nos refletir é a respeito das nossas escolhas. O que nós vivemos hoje é fruto do que nós escolhemos no passado. Se todos nós hoje moramos em Aracruz, um dia nós escolhemos morar em Aracruz.
Alguns nasceram aqui, mas a maioria não. Nós vivemos hoje o resultado de uma escolha anterior. Todos nós somos assim. Às vezes nós paramos e olhamos para a nossa vida. Eu cheguei aqui pelo acaso, foi sorte. Não. Todo dia nós escolhemos. Todos os dias nós fazemos escolha. Se amanhã cedo eu escolher não ir para o trabalho, vai chegar um ponto que eu vou perder o trabalho. Eu vou receber o resultado da minha escolha. É simples assim. Agora, se eu continuar indo, no final do mês, eu vou receber de novo o resultado. Eu estou indo, eu escolhi trabalhar. Tudo na nossa vida é assim. Nós recebemos hoje aquilo que nós já plantamos lá atrás. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Às vezes nós questionamos, acontece um acidente e vidas são ceifadas. Não era a hora. Era a hora sim. Ah não, aquele que escapou por 1 centímetro de perder a sua vida. Esse não era a hora. É simples assim. É claro que Deus ele manifesta o seu poder, ele livra, ele faz milagres acontecerem. Mas se não for a hora, não vai acontecer. Versículo 6. Tocar-se-á trombeta na cidade sem que o povo se estremeça. Sucederá algum mal na cidade sem que o Senhor o tenha feito. Antigamente, nessas grandes cidades amuralhadas, nos tempos bíblicos, o sentinela, que era o vigia do portão, ele ficava com um instrumento chamado de chofar, que era uma trombeta, um chifre de carneiro, uma trombeta bem grande, de chifre de carneiro. E essas trombetas existem até hoje. E quando se tinha alguma emergência, seja guerra, seja ladrão, ou qualquer uma situação fora do normal para a segurança da cidade, os sentinelas eles tocavam esse chofar. E por eles estarem num ponto bem alto, toda a cidade ouvia aquele som estridente, bem fininho, do chofar bem de longe. Opa, algo está acontecendo. Então todo mundo que ouvia o som do chofar lá longe, eles estremeciam. Por quê? Era o som de emergência, era o som de que algum mal estava se avizinhando. Era o inimigo querendo invadir, era alguma coisa errada que estava acontecendo. Mas aí a segunda parte do versículo pergunta, olha, vai acontecer algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? Aqui não está falando de que Deus é o agente causador do mal, não. Não é isso. Mas Deus permite. Quando acontece algo terrível, por exemplo, nós estamos vendo todos os dias notícias de guerras. Guerras horrendas. Acontecendo inclusive com o Estado de Israel agora, né? É Deus que está agindo naquela guerra? Ao meu ver, é a permissão de Deus e não a sua ação em fazer o mal, em fazer a guerra. Deus ele permite que o homem tome suas decisões. O próprio povo de Israel é um grande exemplo disso. Ou alguém acha que Deus queria que o povo fosse tão desobediente assim? Claro que não. Deus queria que o povo obedecesse. Mas Deus ele não podia impor. Ele não queria impor, ele não queria uma obediência forçada. Então Deus ele sempre permitiu que o seu povo fosse rebelde. Assim como a igreja às vezes tem a permissão de Deus para fazer o que nós vemos hoje, né, no mundo gospel. Igrejas piores do que o próprio mundo. Infelizmente, é triste dizer isso. Igrejas que se não existissem, igrejas, quando eu falo, são grupos. Se não existissem, era melhor para o evangelho do que com elas aí. Infelizmente. E tem deturpado totalmente, levado milhões. Mas isso também está profetizado que iria acontecer. Eles iriam usar o próprio evangelho para deturpar o evangelho. Olha que coisa. Mas o que Amós está dizendo aqui, olha, tudo que vocês vão viver
é da permissão de Deus. Vocês se preparem. Porque não é o inimigo que vai tomar vocês, não. É Deus que vai deixar o inimigo tomar vocês. É pior ainda. Porque se o inimigo viesse e Deus estivesse com vocês, ninguém conseguia. Ninguém conseguia tomar vocês. Ninguém conseguiria derrubar o reino de Israel se eles fossem obedientes. Mas era pior ainda. Era Deus entregando o seu povo na mão do inimigo. Leva eles. Eu preciso tratar com eles. É isso que Amós está falando. Olha, quando vocês ouvirem o som do shofar, tenham medo, porque é Deus cobrando de vocês. E sabe, meus irmãos, nós vemos tudo isso que nós vivemos hoje. Vemos muitas pessoas ainda iludidas, imaginando um próspero futuro, imaginando que a tecnologia, a inteligência artificial, que todos os benefícios que a ciência tem trazido, vai tornar essas pessoas imortais, desse corpo corrompido. Tem gente que está acreditando, está comprando essa ideia. E a ciência tem trabalhado para isso, porque o homem não aceita morrer. O homem não aceita que isso aqui é transitório, que isso aqui é passageiro. E o homem não aceita também que ele precisa se voltar para Deus. Ele não aceita isso. Então ele quer ser imortal aqui. Ele quer trazer de volta o jardim do Éden. Pode ser que dure, pode ser que isso chegue a acontecer, pode ser. Mas vai durar pouco tempo. Porque o juízo de Deus está logo. E ele vai cobrar a todos que corromperam a sua palavra. E principalmente, como Amós tem dito aqui, a vocês, os escolhidos, a cobrança vai ser muito maior. Porque nós sabemos o que vem por aí. Nós não podemos cobrar do mundo e chegar para alguém que nunca ouviu esse evangelho, que não sabe, que não entende, e falar: olha, meu amigo, se prepara porque o fim está chegando. Para ele, se acabar hoje ou amanhã, tanto faz. Mas nós sabemos o que está por vir. Nós seremos cobrados muito mais. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Meus irmãos, tudo que a igreja precisa saber está na palavra de Deus. Já está revelado. Depois que o canto da Bíblia foi fechado, que a igreja falou: isso aqui é a Bíblia, apareceram algumas coisas por aí. Por exemplo, para quem não sabe, o islamismo ele se entende como a terceira revelação de Deus ao homem, depois da Bíblia. Eles acham que a primeira revelação foi com Moisés, trazendo a lei. A segunda revelação foi Jesus Cristo. E a terceira revelação, Maomé. É isso que eles pregam. Para eles, para o grande mundo muçulmano, inclusive eles já são a segunda religião maior do mundo, em quantidade de membros. Para eles, aquilo que Maomé escreveu, chamado de Corão, ou Alcorão, ele suprime, ele é maior e mais importante do que a Bíblia. Eles reconhecem Moisés, eles reconhecem Jesus Cristo, mas para eles, Maomé é maior. Deturparam a verdade. Existe no meio evangélico uma igreja chamada Igreja Adventista do Sétimo Dia, que eles também buscam para si terem uma revelação diferente das demais. Eles não creem no céu eterno, nem no inferno eterno. Eles não creem na imortalidade da alma. Morreu, acabou. Diversos âmbitos da nossa fé, daquilo que a Bíblia claramente traz, eles não creem. E segundo eles são o remanescente fiel para o fim dos tempos. Eles, só há salvação neles. Então você ouviu assim: não, só nós
é que seremos salvos. Foge, é seita. Foge, que é heresia. Muita coisa apareceu. Muita coisa. Nós vemos isso, o próprio Jesus falando, olha, virão muitos falsos profetas aí, dizendo muitas coisas em meu nome. Cuidado. Cuidado. E o povo de Israel viveu isso também. Deturpação completa. Porque era tão simples. E sempre foi tão simples. E o versículo 7 ele nos diz que Deus ele não vai trazer juízo nenhum sem antes avisar. Quando Noé foi ordenado a construir a arca, e ele demorou cerca de 100 anos para fazer aquela arca, Noé pregou por 100 anos. O testemunho de Noé, a pregação de Noé, construindo aquele barco, era: olha, o juízo de Deus está chegando. O mundo vai acabar em águas. Se preparem. Aceitem e venham comigo. Ele pregou. Quando chega o momento, eles entram para a arca, a porta é fechada por fora. O próprio Deus fechou a porta. Todos foram avisados. Ninguém foi pego de surpresa. Pereceram todos. Quando nós analisamos hoje, inclusive, quanto é divulgado o Evangelho em todas as redes sociais que você entrar, por mais que tenham outras intenções, talvez até de ganhar dinheiro, mas o Evangelho está ali, está sendo pregado. O nome de Jesus Cristo está ali. Aquele hoje, vamos colocar nos países livres, né? Existem países ainda que, se você for pego lendo a Bíblia, você perde sua vida. Existem países ainda que você não tem acesso à internet como nós temos hoje. Por exemplo, a Rússia. Na Rússia você não tem acesso à internet que nós temos aqui no Brasil. Você só tem acesso à internet da Rússia. A Rússia está bloqueada do resto do mundo. Então você só consegue acessar aquilo que o governo russo libera. Então, nós podemos dizer que, se eles não forem a favor do cristianismo, eles podem cercear isso. Assim como em Cuba, assim como na Coreia do Norte. Os países que têm censura ao Evangelho. Mas quando nós analisamos países livres, como o Brasil, por exemplo, o que você digitar na internet vai aparecer. Seja verdade ou não. Não existe aquilo. Não existe aquela pessoa hoje no Brasil que tem acesso à internet que nunca tem ouvido falar do Evangelho. Não existe. Para a igreja hoje, se souber usar, é uma plataforma extraordinária. A internet. Deus tem avisado. O profeta Amós está dizendo: olha, vocês mais uma vez estão recebendo um aviso. Que vocês possam ouvir. Que vocês possam dar ouvidos. Se arrepender. Versículo 8. Rugiu o leão. Quem não temerá? Falou do Senhor Deus. Quem não profetizará? Durante tudo que Amós escreve, Amós ele gosta muito do exemplo do leão. Primeiro porque ele era alguém do campo, conhecia os leões, sabia como lidar com animais, com predadores. E segundo porque ele traz a figura do leão para representar o próprio Deus como leão, como aquele animal que ruge e os outros tremem. O leão, em determinados momentos, só quando ele ruge perto da presa, a presa fica paralisada de medo. A presa não consegue nem andar mais. A presa trava.
E aí o leão faz o ataque. Quando Amós, ele está dizendo aqui que o juízo de Deus estava próximo. Deus estava prestes a dar o bote naquele povo. Deus estava prestes a cobrar deles por toda a calamidade que eles estavam causando. Porque quando o povo de Deus ele não é obediente, o povo de Deus, ele, de certa forma, ele denigre o nome do próprio Deus. Quando nós temos ordenanças de como cultuar a Deus e fazemos um show no culto, que imagem de Deus nós estamos passando para a sociedade? Quando nós temos o evangelho puro e simples do Senhor para pregar e pregamos outras coisas, o que testemunho do evangelho que nós estamos dando para aqueles que de fato merecem ouvir? Quando Amós ele fala do temor ao rugido do leão, ele está dizendo: olha, o juízo está chegando. O leão está rugindo. Será que nós estamos ouvindo? Será que nós estamos preparados para o que nos espera logo ali no futuro? Nós não sabemos o que será dessas guerras. Nós não sabemos o que será do futuro da igreja, do futuro do nosso país. Nós vemos quantas e quantas calamidades. Nós vemos a própria igreja corrompida em diversos movimentos. O leão está rugindo. O leão está rugindo. E voltando lá no início do capítulo 3, os filhos serão cobrados muito mais do que os que não são filhos. Nós, a igreja, precisamos estar preparados. O que aconteceu com esse povo? Mais ou menos 25 anos depois que Amós profetizou, a Assíria invadiu Israel, levou todo mundo cativo. Deus avisou. Deus falou: olha, está tudo corrompido. Vocês não têm justiça. O culto de vocês está errado. As famílias de vocês estão com a bagunça. A sociedade está ruindo. O povo não ouviu. Amós, ele teve que sair correndo. Ele teve que sair correndo. Quando ele escreve o livro, ele já estava de volta em Judá. A pressão contra ele foi tão grande, eles não aceitaram a pregação de Amós. Ele teve que fugir, ele teve que voltar para casa. E de volta em casa ele escreveu o livro e mandou. Será, irmãos, que nós estamos preparados? Será que nós estamos ouvindo que o juízo de Deus está chegando? Como eu disse, assim como Deus manda a chuva, assim como Deus manda a prosperidade ao país e abençoa todos, abençoa seus filhos e também os não filhos, quando Deus cobra do mundo, pode ser que alguém da igreja, alguém que é filho, também acabe arcando com as consequências. Nós precisamos estar preparados. Eu acredito que talvez um ou dois, dentro desse povo aqui, talvez um ou dois ainda se mantinham fiel a Deus. Eu acredito. Mas por causa da maioria estar corrompida, quando o inimigo vinha, ele levava todo mundo. Todo mundo pagava o preço. Assim acontece hoje, da mesma forma. Esse mundo que nós vivemos, às vezes, nós queremos culpar uns aos outros. Não, está muito quente, porque é o aquecimento global, não sei o quê. Aí daqui a pouco esfria de uma forma que nunca tinha esfriado. Onde foi para o aquecimento global? Não. É a própria natureza pedindo, cobrando já a volta de Deus, a volta de Jesus, para acabar com isso tudo, para acabar com o sofrimento.
A terra geme, porque o homem é mau. Quando o homem pecou, o homem derrubou consigo toda a criação. Toda a criação é caída por causa do homem. É claro que a natureza é belíssima, a natureza é perfeita, mas ela também caiu. A natureza está em pecado também, por culpa do homem. Nós precisamos, irmãos, estarmos preparados. O leão, versículo 8, o leão está rugindo. Quem? Não puder. Uma pergunta que fica sem resposta. Não é ter medo do que está por vir. Às vezes alguém levanta um questionamento. Ah, mas e a tribulação? Nós vamos estar aqui, a tribulação já começou. Aí aparece uma guerra lá fora, já é o Armagedon e não sei o quê. Tem gente que está doido para o apocalipse acontecer logo. Calma, calma. Vai piorar muito, irmão. Vai piorar muito. O tempo do fim, os tempos do fim nós já vivemos. Desde quando Jesus foi assunto ao céu, lá em Atos 2, em Atos 1, nós já vivemos os fins dos tempos. A igreja já nasceu no fim dos tempos. Mas a coisa ainda vai piorar. O leão está rugindo. Pode ser que o tempo do fim chegue para alguém, para mim ou para você, antes dos demais. Pode ser que o tempo do fim chegue para nós individualmente. Eu gosto sempre de lembrar disso. Às vezes nós estamos imaginando, pensando, estamos preparados para o arrebatamento. Puxa vida, vai subir todo mundo junto. E se eu for o primeiro? E se você for o primeiro? Nós teremos partido com a missão cumprida? Ou não estamos dando ouvido à voz das profecias? A palavra de Deus, ela não tem mais anexos. Tudo que vier e não for Bíblia, não é palavra de Deus. Nós possamos, como igreja, saber disso, entender isso e ouvir o rugido do leão e ter medo. Possamos colocar na balança tudo o que Deus cobrou desse povo. Será que o nosso culto está bem? Será que a nossa família, os nossos relacionamentos estão bem? Estão de acordo com o que Deus quer? Será que a nossa sociedade, as amizades, tudo que nós vivemos, está tudo condizente com o que Deus quer que você viva? Que eu vivo? Se tiver tudo bem, você não precisa temer o rugido do leão. Mas, se existe alguma coisa fora do padrão, tenha medo. Tenha medo porque Deus, ele avisa. Mas de uma hora para outra, ele pode tirar a mão. E o inimigo pode pegar você. Nós possamos, como igreja, entender isso. E sermos filhos melhores. Porque nós seremos cobrados por isso. Amém.